Já que falamos de hardware, tem um ponto aqui que eu queria abordar, que eu estou muito curioso. As telas. Ah, as As telas. famigeradas telas. Televisão, celular, tablet, etc, etc, etc. Qual o impacto disso? A preocupação procede ou não procede? Existe um tempo limite para isso? Né? Me fala o que Olha, se as tem de informação a respeito. telas têm sido uma grande discussão no meio pediátrico. É unânime de que a opinião de que as telas não são indicadas para as crianças. Quando Até que idade? indicadas, temos um tempo. Vamos lá, até os 2 anos de idade, não estão indicadas. Zero. Zero tela para criança. Isso até os 2 anos. Salvo, agora com o advento aí da tecnologia, muita gente mora afastado, o pai ou a mãe viaja, tá muito tempo no trabalho, quer ver a criança, Perfeito. a gente acaba entendendo que essa criança vai participar ali de uma videochamada. Mas são segundos. É uma fração de tempo para a avó ver o netinho, porque a avó mora longe, para o pai que viajou para o Faz exterior, todo sentido. para a mãe que está no trabalho e quer ver essa criança que está em casa, né, enfim, com um cuidador. Então, nesse momento, a gente até entende que a criança vai ter esse acesso ali, mas a criança não sabe nem que a outra pessoa está do outro lado, então a criança não precisa estar olhando a tela diretamente, sabe? Ela pode estar ali, ser exposta ali, se eu usar alguns segundinhos para ver a videochamada e acabou. Ela não vai entender que ela tem que interagir naquela videochamada. Então, até os 2 anos de idade, não estão indicadas as telas. Passando disso, a gente tem aí até os 5 anos de idade, a gente orienta no máximo de 1 hora de tela por dia. Até mesmo porque... Ou seja, de todas as telas somadas, de 1 hora. todas as telas somadas, Né? Não é 1 hora para exatamente. 1 hora para outra. Porque hoje não é só mais televisão. Tem celular, tem tablet, tem coisa que eu não sei falar nem o nome. Mas a gente orienta aí essa 1 hora por dia, porque a gente também a gente entende que isso exista muitas funções nos tablets, celulares da vida que são interativos e que também ajudam ali em algum momento, alguma evolução dessa criança, seja na escolinha, seja vendo um desenho, ou enfim, em alguma interação social. Não que as musiquinhas coloridas e cantantes que ensinam numerozinhos vão ensinar as crianças a desenvolver sua fala ou ensinar a criança matemática. Não vai. Isso quem vai ensinar é um humano para outro humano. Mas, então, a gente salva essa 1 hora aí de tela nessa faixa etária. Passando disso até seus 18 anos, até a adolescência, a gente fala que no máximo 3 horas. E sempre, assim como lá atrás, nos pequenininhos de 2 a 5 anos, sempre supervisionado por um adulto. Aí a gente já pega na adolescência a outra questão que traz não só o uso da tela, mas também o acesso à internet. O acesso Conteúdo. às redes sociais, ao conteúdo, aos joguinhos virtuais. Porque nesse conteúdo a gente sabe que tem outras crianças jogando, mas também tem pessoas mal intencionadas. Aí a gente tem assuntos de bullying, discursos de ódio, violência, crime sexual. Então a gente precisa estar atento a essa questão. Uma vez eu tinha uma pacientinha que estava internada no hospital. E no hospital não tem jeito. O que mais acontece ali é a tela, né? Porque é difícil Tá lá no hospital, né? você contornar a criança com outras atividades por muito tempo. Mas enfim, a tela acaba sendo um grande aliado ali dentro naquele momento. E aí tinha uma pacientinha que ela tava jogando um joguinho de vestir bonequinha. E aí a mãe comentando, a mãe tinha uma boa relação com a gente, ela comentando que ela tava preocupadíssima, porque agora ela não saía do lado, porque ela tava sentada no sofá vendo a filhinha jogar. E ainda bem que ela falou que a filhinha não sabia, não conseguiu entender o que estava escrito, mas chegou uma mensagem pedindo para mandar foto dela sem blusa. Olha só. E ali, do nosso lado, naquela hora, a mãe falou, olha que absurdo isso. Ainda bem que ela não entendeu a mensagem, que ela não entendeu que aquela mensagem era para ela. E aí a mãe estava sempre ali vendo o joguinho para contornar, porque foi uma internação prolongada e tudo mais. O joguinho aliviava algumas horas do dia ali, né? A ansiedade da criança. Mas Que a gente absurdo. fica exposto a essas situações. Então a gente colocar a tela para a criança, achando que a criança vai ficar quieta uns minutinhos para eu poder fazer um almoço ou para eu trabalhar, eu não tô deixando, talvez, a criança tão segura assim, entendeu? Entendi. Então, Ou seja,
existe esse tempo, mas quanto mais supervisão, melhor, né? Exatamente. Puxa, tem esse lado social. Algum impacto neurológico, visão? A gente tem os impactos neurológicos, inclusive, quanto mais cedo a criança é exposta à tela, tem estudos que correlacionam com o atraso da linguagem, atraso da interação social e atraso também no desenvolvimento, no raciocínio. Atraso ali no raciocínio. Teve um grande movimento aí relacionando o tempo de tela ao desenvolvimento do transtorno do espectro autista. Temos muitos trabalhos que falam da tela com o TEA, mas nenhum estudo desses conseguiu correlacionar o tempo da tela com o desenvolvimento do transtorno. Tá. Ou seja, a gente tem alguns trabalhos que analisaram até irmãos, um neurotípico com um autismo. Os dois expostos ali ao mesmo tempo de televisão, porém o autista jogava mais tempo de videogame. Mas esses trabalhos, nenhum deles conseguiu correlacionar que o tempo de tela levava... Com a causa e efeito, como né? causa e efeito, exatamente. Aí é onde a gente questiona. Talvez porque as crianças que tenham ali o transtorno do espectro autista, elas tenham uma tendência a gostar mais de interagir com esses objetos de tela, com celulares... É uma consequência, não uma causa. Não uma causa. Então, isso é bom falar, porque isso sempre é uma dúvida. As pessoas acham que expor o seu filho a uma tela vai fazer ele ter autismo. E não é bem assim que funciona. A gente sabe que o autismo é multifatorial, hoje está bem relacionado aí com questões genéticas. A gente ainda não sabe uma causa exata, mas é uma causa multifatorial. E a tela não é o grande vilão dessa história. Mas aí a gente traz a tela para outra questão, que é o desenvolvimento mesmo da criança. Então, sim, a gente tem prejuízos no desenvolvimento neurológico, né? Cognitivo, social, que é envolvido nessas questões de atraso de fala, de atraso de interação social, dificuldade para fazer a criança largar o tablet e brincar com outra criança, porque ela precisa fazer essas interações sociais exatamente para ir adquirindo seus marcos de desenvolvimento. Quer dizer, existe um tempo, né, que a criança pode usar isso. Quer dizer, é aquela velha história do remédio e do veneno, né? Tudo é a dose, né? Tudo é dose. Então, ou seja, se ela usar dentro de um certo limite, talvez seja até legal. Eu fico imaginando que uma criança que não use nada de tela, também daqui a pouco o coleguinha usa, ela não usa, também pode ser ruim, né? Esse ponto que você tocou agora é até interessante, porque tem uma discussão muito grande dessas na Europa. O Reino Unido, eu não tenho certeza agora sobre a Itália, mas o Reino Unido, eles proibiram o uso de dispositivos eletrônicos nas escolas. Então, essa é uma discussão que tem sido gerada exatamente por isso, porque é inevitável que hoje uma criança tenha acesso a uma tela. Ela vai ter, ainda mais com a tecnologia hoje. A gente tem tela no relógio, né? Então, eles discutem bastante isso lá na Europa, sobre essa questão de proibir ou não os aparelhos eletrônicos nas escolas. Aqui no Brasil, a gente sabe que tem muitas escolas, principalmente particulares, e principalmente depois da pandemia, que trouxeram e acabaram usando os dispositivos eletrônicos, né, para ser um coadjuvante aí nas aulas, né? A gente tem interações ali, tem aplicativos interativos e tudo mais, meios de interagir na aula que até são interessantes, mas acho que sabendo dosar, a gente consegue achar o equilíbrio desse meio termo, desse tempo, sabe, de tela. Eu tenho atividade acadêmica como professor, a gente usa alguns recursos, claro, eu estou falando de educação do adulto, que não tem nada a ver com o tema, mas eu acabo vendo um pouco também esses recursos como aliado também na educação infantil, mas pelo visto tem uma dose certa, né? Sim, não precisa ser as 8 horas que a criança passa no colégio ou as 5 horas que a criança passa no colégio. Pode ser um período do tempo, né? Entendi.